Esse vídeo foi gravado para Arritmia na Prática, lá no Instagram, segue a gente. Tem o link aqui na descrição, espero que vocês gostem. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma dúvida que um colega mandou para mim, de um paciente dele que era assintomático, mas ele não sabia se estava acontecendo pausas ou bloqueios. Ele não mandou o eletro com todas as derivações, mas o que chamava a atenção dele estava no D2 longo. Se a gente ver, realmente tem períodos com RR mais curtos, períodos com RRs bem mais longos, que se repetem em uma linha de base que está muito feia. E aí estava na dúvida se esse paciente estava fazendo pausas. Ele viu atividades atriais, não pensou que podia ser fibrilação atrial, até circulou aqui pensando se não tinha alguma coisa bloqueada, se estava acontecendo algum bloqueio, para entender o que estava acontecendo nesse eletro, né? Bom, o primeiro problema, que é um problema muito comum que a gente vê, é que a linha de base está muito tremida. E com isso a gente tem alguma dificuldade de saber exatamente o que é a onda P. Bom, se a gente não sabe o que é onda P, a gente não consegue definir praticamente nada desse paciente, a gente não consegue definir o ritmo dele, pelo menos, que é o mais interessante aqui para ele. Então, quando a gente está com esse problema, o melhor que a gente faz é fazer um zoom, né, ou olhar perto, se a gente tiver com o elétron em mãos, para confirmar se existem ondas P. E se a gente, quando a gente faz isso, a gente vai ver que tem ondas P que são inequívocas, que estão precedendo os complexos QRS com IPR sempre igual, né? Então aqui a gente vê que tem duas ondas P e o próximo passo é a gente delimitar para ver qual que é o intervalo entre essas duas ondas P, para a gente poder gerar padrões nesse elétron e entender o que está acontecendo. Bom, fazendo isso, a gente vê que a frequência atrial é de 75 batimentos por minuto. Isso é fácil de ver porque eu vejo que tem 20 quadradinhos pequenos, pego 1500 dividido por 20, acho 75 batimentos por minuto. Se todas as ondas P estiverem conduzindo, então o que eu espero é que esse meu paciente tenha uma frequência ventricular também de 75 batimentos por minuto. Vamos tentar colocar isso na tira e ver o que acontece. Colocando aqui nossa chavinha vermelha, a gente vê que eu coloquei no início de cada uma das ondas P. Jogando para frente, o que acontece é que onde deveria ter uma onda P, eu não vejo nada, né? E de novo, a mesma coisa acontece. Mas tem um QRS que vem antes mesmo do que eu esperava a onda P. Então esse QRS definitivamente não foi fruto de uma onda P sinusal, né? Outro fenômeno elétrico que aconteceu que despolarizou esse ventrículo, que não seja a P sinusal, porque a P sinusal iria acontecer dentro do esperado. E isso que aconteceu antes do esperado. E outra coisa que é interessante é que essas pausas que meu colega viu, que ficou preocupado, aconteceram todas depois desse batimento precoce, que a gente vai chamar de extrasístole. E no caso é supraventricular, e como é que eu sei disso? O QRS dele é idêntico aos QRS que foram das P sinusais, ou seja, o QRS é igual aos que são despolarizados usando todo o sistema de condução. Então essa extrasístole supraventricular gerou uma pausinha depois. Agora vamos entender como que isso acontece. O ritmo sinusal normal ele é dominado pelo nó sinoatrial, que gera uma P pela despolarização dos dois átrios, e essa P vai despolarizar depois o ventrículo, né, pelo sistema de condução, gerando QRS. Como o nó sinoatrial ele despolariza de maneira previsível, essas P's vão ser sempre intervaladas iguais, e os QRS também sempre intervalados iguais. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tem uma extrasístole supraventricular. Vamos começar com a despolarização pelo átrio normal, pelo nó sinoatrial, que a gente viu no eletro que a gente tinha. Então a primeira P vai ser sempre normal, gerando QRS logo depois, seguida de uma P no mesmo intervalo previsível e mais uma P no mesmo intervalo previsível. Só que antes de a minha próxima P ter oportunidade, um novo foco surgiu. E esse foco vai competir com o foco primeiro que eu tinha, do nó sinoatrial, e como ele veio precoce, esse daqui ainda não teve chance de sair, esse foco, que pode ser em qualquer lugar dos átomos, até próximo aqui da junção, vai ser o responsável por despolarizar o QRS. O resultante disso é um RR que é maior e depois um RR que encurta, porque essa extrasístole veio antes, ela é precoce ao estímulo da P que eu estava esperando. Bom, qual que é o problema, outro problema dessa extrasístole? Ao atingir o tecido do nó sinoatrial, ela vai zerar o contador do nó sinoatrial, porque ele vai considerar isso um disparo. Com isso, vai atrasar um pouquinho o início da próxima QRS. Aqui, mais transparente, a gente vê onde a P estaria se não tivesse a zeragem do contador. Agora, com o contador zerado, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para a próxima P aparecer e despolarizar o QRS. Se a gente pegar os RRs, a gente vai ver que o RR pré-extrasístole vai ser um pouquinho menor do que o RR pós-extrasístole. E isso fica fácil de ver quando a gente compara os dois. E é exatamente esse aumento do RR pós-extrasístole que gera a pausa compensadora. Voltando ao elétrico, a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo.
transpondo, a gente vai ver que aqui onde acontece a extrasístole, onde acontece a zeragem do contador, no mesmo intervalo a gente vai ter a próxima onda P. E como o RR não veio onde tinha que estar, né, que se eu tivesse despolarização comum, eu tenho essa pequena pausa, que é gerada pela falta da onda P no tempo que ela deveria acontecer. Né? Resumindo, extracístoles supraventriculares, elas dão um reset, ou zeram o contador sinoatrial, exatamente por interferir no funcionamento elétrico dele. E com isso a gente tem uma pausa compensatória. Ela dita completa quando o RR da pausa é o dobro do RR usual, e incompleto quando é menor que isso. Aqui a gente vê claramente que esse intervalo é maior que esse, mas não chega nem perto de ser o dobro. Então o que a gente está de frente é uma pequena pausa ou uma pausa incompleta. E a gente, jogando para o eletro para finalizar, a gente vê que isso acontece em todos os pontos. A gente vai ter o QRS sinusal, é um batimento precoce que leva a pequena pausa, e esse mesmo padrão se repete em todos os momentos, inclusive onde nosso colega circulou da suspeita de bloqueio. Bom, então, se era pausa ou bloqueio, nesse caso era uma pausa pós-extrasistólica. Até a próxima!